precisamos falar sobre Pastor Mirim. Tá rolando no Brasil aí uma febre de um cara chamado... De um cara não, né? De uma criança chamada Pastor Miguel. Ele não se chama Pastor Miguel, tá? É só o título que ele tem. Tudo aqui no supostamente, é claro. Advogados, não venham atrás de mim, por favor. Então, basicamente, o primeiro link que eu separei aqui, o primeiro vídeo é esse daqui. E a gente vai assistir em primeira mão, juntos, tá? Poucos aqui estão entendendo o que eu tô fazendo. A casa é minha e vai ter culto lá. Meu amigo, você tem 15 anos de idade. Você não tem uma casa. Eu tenho 30 e eu não tenho também, porra. Ai, meu Deus do céu. Isso daqui já tá me tirando a paciência. Antes de mais nada, gente, eu acho que decidi fazer esse vídeo quanto que eu convivi nesse meio. Fui muitos anos da minha vida pra igreja, não exatamente essa, pra alguma denominação aí. E eu vi algumas coisas, né? E essa daqui é uma parada que, assim, que eu acho completamente bizarra. Cadê os pais dessa criança? Supostamente, é claro. Abre a porta! Ai, cara. A apresentação do Circo do Soleil, é isso mesmo? Ih, já deu pra ver. Ele segue o Capicão. O Capicão não, opa, desculpa. Ele segue o Capitão, tá ok? Porra, mano. Que isso, moleque? Cara, o que mais me surpreende é que tem um monte de responsável adulto atrás dele e ninguém pra falar: amiguinho, peraí, e senta lá e só escuta o que a gente tem pra falar, tá bom? Não, cara, eles deixam esse circo rolar. É uma loucura isso daqui, mano. Deixa nos comentários, inclusive, o que, que você acha disso aqui. Aproveita pra se inscrever no canal. Obviamente, eu vou pedir pra você me seguir lá. Vai ter vídeo... Lá não, né? Aqui, que vai ter vídeo todas semanalmente aqui pra vocês. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo. Meu Deus do céu, cara. O que que tá acontecendo? Meu Deus. Fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra... Cara, uma coisa tem que ser dita, tá? A gente viu esse constrangimento aqui. Perdão, desculpa fazer vocês passarem por isso. De ter que assistir isso. Mas, meu irmão, uma coisa a gente tem que falar a verdade. Você tem que concordar comigo. É que ele tem uma puta presença de palco. Isso daí não tem o que fazer, mano. O moleque é uma criança fazendo essas paradas todas aí, mas uma coisa é verdade, que ele tem uma baita presença de palco, ele sabe se portar, ele sabe se vender, ele sabe falar, tá? Porque com certeza tem momentos aqui que a gente vai ver, inclusive, de pressão que uma criança não saberia falar nada, né? Você ia falar, eu quero minha mãe. Mas esse moleque aqui é diferente. Ele nasceu com o dom. Se ele não fosse pastor, ele ia ser vendedor, isso daí é certeza. Tá, vamos pro próximo vídeo, que é eu falo na linguagem do país que vocês vão pisar. Eu falo na linguagem do país que vocês vão pisar. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smile. Porque a bandeira da América rola sobre vocês. Tinha que ser, né? Tinha que ser um pastor vendendo o sonho americano. Uma criança, né? Que nem entende de porra nenhuma. Vendendo um sonho americano pra um monte de gente. E com isso vieram várias acusações, né, sobre ele. Será que ele fala inglês mesmo? Fala de outras... Ele não fala outras línguas, gente. Mas tem 15 anos e aí ele foi num podcast tentar se defender do que ele falou. E surgiu esse corte aqui, tá? Aqui dos stories crente. O que é isso, The King the Power? E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto. Faz pergunta desse, faz pergunta de Bíblia. Porque você tá no Brasil? Será? Irmão, Será, Miguel? Que é porque você tá no Brasil? Por isso que você tem que falar em português? Pelo menos? acabou. Mas É negócio de The King, Não, não. The Power. Irmão,
Mas é o que Miguel. tá em evidência. Se eu você quiser foi falar gravada. Mohamed, Mohali, se eu quiser falar árabe, se eu quiser falar É isso francês, que tem que se eu quiser falar, Merci. Você tá se eu em quiser falar evidência. merci, Isso se eu tá em quiser evidência. Ele não sabia falar uma palavra em francês. Ele não sabia. O cara teve que falar merci pra ele. Merci beaucoup. Ratatouille. Sutiã. tá, e o que fere o sangue da igreja por causa disso, irmão? Bem, eu não queria responder, mas vamos lá. E aí, um stories do profeta Miguel, tá? Do pastor Miguel, se defendendo de tudo isso daí que ele falou, de of the king of the power. E ele fez um stories rebatendo as pessoas. Vamos lá ver esse story. querem árabe? خارج الملك القوة مطالب الابن غير الشرعي الملك يفعل ملكي querem francês hors du roi Miguel, le pouvoir. por que sua boca tá parecendo a boca do Megatron? Você não tá falando igual um ser humano normal, Miguel. Você tá parecendo o Bumblebee, falando por um rádio. Ou é uma IA? Você falou em português e dublaram você, supostamente. É claro. Ele tá exiger parecendo um vídeo contra o moleque, mas isso aqui não é um vídeo contra ele, tá? Eu só tô reagindo o que tá acontecendo aqui. Tá me tirando um pouquinho do sério. Perdão. le roi fait le mien. Querem alemão? Weg vom Nossa, König mano, isso die aqui Macht claramente uma IA. bevor Eu preciso... der Basat der König macht Eu preciso... Eu preciso ver os comentários depois desse vídeo no TikTok. Mainz, querem italiano? Fuori dal re il potere richiesto, il bastardo, il re fa il mio, querem japonês? King no soto, irega yokyu sareta bastardo, King Naruto desu. Dragon Ball. querem russo? Vnia korolha sila atribui maia o bojo. Cara, isso daqui é uma das maiores patifarias, velho. Porque, ai, o cara, ele supostamente, ele pega o conhecimento que ele tem. Ele tem uma puta presença de palco. Ele sabe falar, ele sabe convencer. Mas, mano, ele pega a fé das pessoas, que são pessoas geralmente, na grande maioria, eu falo isso porque eu vivi nesse meio, que são pessoas mais humildes, são pessoas de bairros mais humildes, que não tem tanta informação, não tem tanto acesso a isso, são pessoas mais simples. E imagina esse moleque fazendo uma IA disso daí, falando 400 línguas, que obviamente ele não sabe falar. Eu não sei se isso aqui foi num propósito de uma zoeira, porque ele é um adolescente, ele deveria estar zoando mesmo, mas tá sendo levado como verdade. E isso daqui me assusta, tá? Me assusta muito. E mais um vídeo que mostra isso daí que eu falei é este daqui, do profeta Miguel falando com uma pessoa que tem leucemia. Pera. Esse aqui, tipo, é meio que como se fosse o laudo. A pessoa levou um laudo pra ele da doença dela, dos problemas, do diagnóstico que ela tem, e ele tá meio que rasgando o que o médico disse. E espero que essa moça tenha uma cópia disso, pelo menos. E eu curo a leucemia. Porque o exame, eu tô entendendo, o exame ia dar em definitivo, você tá entendendo, moça de azul? Você tá entendendo? Pra aquela sala 9, leito 4, ela ia voltar, mas tem um anjo marchando na tua frente dizendo, eu tô quebrando a marca agora. Eu tô toda arrepiada aqui, meu Deus do céu, e Deus tá dizendo assim, corre e abraça ela, porque eu tô vendo em cima dela, cura. Caralho, isso aqui parece, mano, tudo encenado. Tem toda uma trilha sonora de fundo? Que isso? É um filme do Scorsese? Pode se abraçar, tem cura pra você, vai lá! Quem pode levantar a mão? Cara, isso é muito cruel, cara. Isso é muito cruel, mano. Isso é muito cruel, gente. Eu não consigo. Pegar a fé das pessoas e, mano, tipo, a visão que a pessoa tem é um bagulho, tipo assim, é bem surreal. O câncer não vai voltar! A leucemia não vai voltar! Meu Deus! A pneumonia não vai voltar! Eu sou Deus do dia 24 de novembro! Eu quebro isso agora! Mas ué, do 24 de novembro? De 25 de novembro não é? Não é o mesmo. Quem pode levantar a voz? Gente, pra deixar claro tudo, tá? Desde o começo, antes que vocês me deem hate, tudo isso que eu tô fazendo aqui não tem nada a ver com a religião, tá? Cada um acredita no que quiser e tá tudo certo. Se aquilo faz bem pra aquela pessoa, beleza. O meu problema é um adolescente que claramente devia estar na escola estudando ciências, fórmula de Bhaskara, certo? E tá aqui, mano, na igreja. Se bem que tá de noite. Mas tá lá, mano, pregando como se ele soubesse exatamente o que tá acontecendo, velho. Quando você é adolescente, tudo faz sentido porque você é burro. É um comentário incrível aí do Choque de Cultura e que eu acho que aqui claramente faz o sentido, tá?
Supostamente, é claro. Diga glória a Deus. Eu rajo. Não dá, velho. Não dá. Não dá. Mas eu não vou negar que o moleque tem uma puta presença de palco, tá? E pra provar o que eu tô falando, que ele tem uma baita presença de palco, de vendedor, tá? Tem esse vídeo aqui que surgiu lá no Twitter, que é E o Pastor Mirim Miguel, que agora tá fazendo propaganda pra empresa que limpa nome sujo das pessoas. Eu não sei se isso daqui é real, tá? Eu vou ter que falar que eu vou ter que acreditar no Twitter. Alguém confere pra mim depois, mas surgiu isso daqui. Acabou o nome sujo aqui na Real Soluções. Você tem a opção de agora ligar na nossa central e limpar o nome, né, Daiane? Exatamente. Quanto por cento de desconto, Danilo? Dá 30% aí, pessoal. 30% de desconto. Você vai clicar aqui agora no link, chama o Danilo, a gente já vai te responder já. Limpe seu nome com a Real Soluções. Cara, o pior é que ele tá fazendo uma publi, sendo que ele é um cara, tipo assim, de igreja. Tá fazendo publi pra limpar o nome. E aqui já deu pra ver que o dinheiro entrou, tá? Colocou umas plaquinhas aqui no dente. Por trás deve estar parecendo um dente de tubarão, né? Pra conseguir colocar essas plaquinhas aí. Puta merda, cara. Nossa, impressionante. Impressionante como o Brasil é um país que, tipo, mano, só acontecem coisas que é aqui mesmo. Só pode acontecer aqui. E aí, com tudo isso, tá surgindo outros pastores mirim no planeta aí, no Brasil, que é o seguinte. Tem esse daqui, ó, pregador mirim, viraliza falando em igreja no Maranhão. Estão fazendo que nem bebê reborn, né? Estão fabricando um monte de pastor mirim aí e tá falando, ó, vai, prega, você é criança, as pessoas vão acreditar porque Deus tá falando na sua boca que você é uma criança. Eu quero falar pra você, Jesus não escolhe bonito, Jesus não escolhe aquele que é forte, ele pode até ser forte, mas não tem a sabedoria. Ele escolhe o pequenininho pra confundir o grande. Eu quero falar pra Outro você, moleque, na minha outra criança que tem uma baita presença de palco aqui, tá? Eu creio em Deus. E essa palavra eu estou toda arrepiando. Quero falar pra você. Deus tira os grandes. Aquela pessoa pode ser forte. Aquela pessoa pode ser... Cara, essa criança aqui, falar pra vocês, ela tem um vocabulário vasto, gigantesco, muito maior que o meu, inclusive. Às vezes eu me perco nas minhas palavras aqui e o moleque tá pregando sem ver título, sem ver palavra nenhuma na frente dele, ele tá simplesmente falando. Isso aqui eu tenho que aplaudir, tá? Muito bonita, mas eu quero falar. Deus escolhe o primeiro. Deus escolhe aquele que estava apacentando as ovelhas. Como assim? Uma criança que vai conseguir ser um belo de um vendedor na vida dela, tá? Porra, eu vou querer comprar com você, você me convenceu, irmão. Você me convenceu. Porra, cara. Isso aí eu tenho que ser sincero. E com isso tudo que tá acontecendo aí do Pastor Miguel, surgiram várias e várias notícias na internet. E algum tempo atrás foi decretado o seguinte. Aí no dia 30, tá? Dia 30 de abril saiu uma cláusula aí do Conselho Tutelar que proibiu o Pastor Miguel de 14 anos. Ele tem 14 anos, gente. 14. Que proibiu ele de pregar, viajar e usar as redes sociais relacionadas à questão de igreja e provavelmente estava monetizando com isso daí, né? Ganhando uma graninha. E foi proibido, porque ele é só uma criança, cara. Ele é só uma criança e... Puta que pariu, velho. Essas coisas aqui eu não sei nem o que falar. Eu fico totalmente, assim, sem palavras. Sem palavras. É uma coisa que é um absurdo. Mas é basicamente isso o react de hoje. Muito obrigado por quem assistiu. Quem me acompanhou aqui, não esquece de se inscrever no canal. No restante da semana a gente vai ter mais vídeos. É isso, muito obrigado e fui.